muito se tem comentado sobre um possível cumprimento da pena sofrida pelo ex-jogador de futebol Robinho pela sua condenação gerada lá na Itália pelo crime de estupro coletivo. Como sabemos, na semana passada, as autoridades italianas elas requereram aqui no Brasil a transferência da execução da pena do ex-jogador para cá, para que ele cumpra então a sua condenação aqui no Brasil. Contudo, e aqui vem um posicionamento meu particular e jurídico, sobretudo, que é o seguinte: por mais que muitos dos requisitos para essa transferência de execução penal estejam realmente presentes no caso do ex-jogador Robinho, um deles, no meu ponto de vista, repito, não está preenchido, um desses requisitos, que é o seguinte: o Código Penal, dentre outros termos, prevê que vários requisitos para que essa transferência seja então concluída, seja homologada, aceita pelo STJ, mas que um desses requisitos seja que aquele crime pelo qual o brasileiro foi condenado lá no estrangeiro, ele seja possível de extradição, o seu autor seja possível de extradição aqui pela lei brasileira. Mas no caso do Robinho, é o seguinte: a própria Constituição Federal prevê que é possível a extradição de brasileiro naturalizado. Eu sei que não vai ocorrer a extradição do Robinho, ele vai cumprir a condenação dele aqui no país. E o Robinho não é brasileiro naturalizado, ele é brasileiro nato. Mas esse é um exemplo, é uma previsão aplicada por analogia. Então a Constituição prevê, voltando, que é possível a extradição do brasileiro naturalizado quando ele comete crime comum, desde que a prática seja antes da sua naturalização, ou nos casos de comprovado envolvimento com tráfico de drogas. E também veda expressamente a extradição do estrangeiro que comete crime político ou de opinião. Então aqui que é o X da questão, é que a lei brasileira não considera o estupro um crime comum, mas sim um crime hediondo. O crime de tráfico de drogas, por mais que seja possível a extradição do seu autor, isso pela própria Constituição Federal, ele é um crime equiparado a hediondo. Ele não é hediondo propriamente dito. Mas no caso Robinho, o crime nem é hediondo e nem é crime comum. É um crime, no caso Robinho, não é crime comum e nem é crime equiparado a hediondo. É um crime hediondo por si só. Então esse detalhe pode ser que ganhe, que dê esse entrave, né, esse obstáculo para essa homologação, para essa aceitação da transferência pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, transferência da condenação que o jogador sofreu lá na Itália para que seja cumprida aqui no Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Se gostaram, deixe a sua curtida, comente e compartilhe. Até o próximo conteúdo. Meu forte abraço.